Na vastidão das tradições folclóricas ao redor do mundo, uma figura misteriosa e atemporal emerge, desafiando fronteiras culturais e persistindo através dos séculos: o lobisomem. Esta criatura lendária, envolta em mistério e folclore, transcende as barreiras do tempo e das geografias, deixando sua marca em narrativas que instigam o medo e aguçam a imaginação. O lobisomem, um ser mitológico com a habilidade de transmutar-se entre a forma humana e lupina, ocupa um lugar proeminente nas tradições folclóricas de diversas culturas. Suas características são muitas vezes descritas com uma dualidade intrigante, onde a humanidade coexiste com a besta selvagem. Essa transformação, frequentemente vinculada às fases da lua, simboliza a luta interna entre a natureza civilizada e os instintos primitivos. Ao longo das eras, o lobisomem emergiu como uma figura simbólica que ressoa em tradições culturais ao redor do globo. Sua relevância nas tradições folclóricas vai além do simples relato de uma criatura sobrenatural. Ele personifica temores universais e reflexões sobre a dualidade humana. A lenda do lobisomem é uma expressão arquetípica que ecoa as complexidades da condição humana, tornando-se um catalisador para histórias fascinantes e aterrorizantes. Neste mergulho nas tradições folclóricas que cercam o lobisomem, exploraremos suas características distintas, sua influência nas mitologias globais, os poderes sobrenaturais que o envolvem, lendas específicas que o tornaram uma figura reverenciada e temida, e, por fim, sua presença persistente na cultura popular contemporânea. Prepare-se para desvendar os mistérios por trás da transformação sob a luz da lua cheia e adentrar o fascinante mundo do lobisomem. As características do lobisomem, lendária criatura que habita os recantos do folclore global, são marcadas por uma metamorfose assombrosa entre a forma humana e lupina, despertando temor e fascinação em igual medida. Essa transformação física, muitas vezes retratada como ocorrendo sob a luz da lua cheia, é o elemento central que tece a trama dessa lenda ancestral. Na forma humana, o lobisomem é frequentemente descrito como uma pessoa comum, muitas vezes inconsciente de sua condição sobrenatural. No entanto, sob a influência lunar, uma transformação dramática se desenrola, dando lugar a uma figura meio humana, meio loba, com garras afiadas, pelagem densa e olhos penetrantes. Essa dualidade anatômica contribui para o aspecto aterrorizante da lenda, onde o familiar e o selvagem colidem em uma única entidade. Os traços físicos do lobisomem, delineados com uma meticulosa fusão de humanidade e bestialidade, são cuidadosamente elaborados para evocar uma gama de emoções intensas. A imagem do ser humano transmutando-se em uma criatura feroz desperta medo primal, enquanto a reflexão sobre a coexistência dessas formas antagônicas alimenta a fascinação pela narrativa. É essa dualidade, a transformação noturna entre homem e lobo, que solidifica o lobisomem como uma figura folclórica que transcende culturas e gerações. Assim, as características físicas do lobisomem, repletas de simbolismo e carga emocional, são o alicerce sobre o qual repousa o medo e a fascinação entrelaçados nesta lenda atemporal. A metamorfose entre a humanidade e a besta selvagem, habilmente esculpida nas tradições folclóricas, continua a ecoar nas noites escuras da imaginação humana, perpetuando o mistério e a intriga em torno dessa figura lendária. Essa criatura, conhecida por sua metamorfose entre a forma humana e lupina, personifica uma dualidade intrínseca entre a humanidade e a besta selvagem. Essa dualidade é central para a riqueza narrativa e o simbolismo que o lobisomem carrega. Em várias mitologias europeias, o lobisomem é frequentemente associado a maldições ou castigos divinos, ligando seu destino à intervenção sobrenatural. A dualidade entre a natureza humana e a fera reflete a tensão entre o controle racional e os instintos selvagens, proporcionando uma narrativa poderosa sobre a luta interna do indivíduo. Na América Latina, especialmente em culturas como a brasileira e a mexicana, o lobisomem também encontra espaço nas tradições populares. Nessas narrativas, a dualidade do lobisomem muitas vezes simboliza a conexão entre o mundo espiritual e o terreno, representando um equilíbrio delicado entre dois reinos. A presença do lobisomem em mitologias diversas destaca como essa figura transcende fronteiras culturais, adaptando-se e evoluindo em consonância com as crenças e valores locais. Sua dualidade serve como um espelho para os aspectos mais sombrios e inexplorados da condição humana, instigando reflexões sobre nossa própria dualidade interior. Em suma, o lobisomem, através de seu papel multifacetado em diferentes mitologias, destaca-se como uma expressão simbólica da dualidade fundamental na experiência humana.
encarnando a eterna luta entre nossa natureza racional e instintiva, entre a humanidade e a besta selvagem que reside em todos nós. Os poderes sobrenaturais atribuídos ao lobisomem são fundamentais para a fascinação e o temor que cercam essa criatura lendária. Um dos aspectos mais distintos é a capacidade de transformação durante as noites de lua cheia, um fenômeno que ecoa através das tradições culturais ao redor do mundo. A metamorfose do lobisomem, de homem a lobo, é um evento carregado de misticismo e mistério, evocando uma conexão direta com os ciclos celestiais. Durante essa transformação, o lobisomem é dotado de uma força física aumentada e sentidos aguçados, características que intensificam ainda mais seu status sobrenatural. Sua força descomunal e habilidades sensoriais extraordinárias são elementos que contribuem para o aspecto ameaçador e formidável associado ao lobisomem. Essa dualidade de fraqueza humana e poder bestial cria uma narrativa envolvente carregada de tensão. A noite de lua cheia, momento em que a metamorfose ocorre, torna-se um catalisador para os poderes sobrenaturais do lobisomem. A conexão simbólica entre a lua e a transformação destaca a influência celestial sobre essa figura lendária, adicionando camadas de complexidade à sua mitologia. Essa ligação cósmica reforça a natureza transcendental do lobisomem, elevando-o a um patamar de criatura que está além dos limites da realidade cotidiana. Os poderes sobrenaturais do lobisomem não apenas alimentam o medo e a curiosidade nas tradições folclóricas, mas também oferecem uma lente através da qual exploramos a relação entre o homem e o sobrenatural. Essa capacidade de transcender os limites da natureza humana confere ao lobisomem um lugar distinto no reino das lendas, onde o sobrenatural e o mundano se entrelaçam em uma dança eterna sob a luz da lua cheia. As lendas e mitos que envolvem o lobisomem são vastas e diversas, cada cultura contribuindo com sua própria narrativa única para a rica tapeçaria folclórica global. Na Europa, especialmente em regiões como a França e a Alemanha, o lobisomem é muitas vezes retratado como uma figura amaldiçoada, vítima de um feitiço ou maldição sobrenatural que o transforma em lobo nas noites de lua cheia. Essas histórias frequentemente exploram temas de redenção, com o lobisomem buscando libertação de sua condição. Na América Latina, as lendas de lobisomens variam significativamente. No Brasil, por exemplo, há a crença no lobisomem ou lobichomens, com narrativas que destacam a influência das tradições indígenas e africanas na formação dessas lendas. As histórias muitas vezes se entrelaçam com o misticismo das florestas e rituais mágicos. Em algumas culturas asiáticas, como a chinesa, há mitos semelhantes de transformações entre homens e lobos, muitas vezes associadas a práticas espirituais ou punições divinas. Essas narrativas exploram a dualidade entre a natureza selvagem e a humanidade. A diversidade de variações regionais enriquece o universo do lobisomem, conferindo identidade única a cada lenda. Algumas culturas veem o lobisomem como um ser amaldiçoado, enquanto outras o retratam como um guardião espiritual ou até mesmo um herói relutante. As variações nas histórias do lobisomem refletem a riqueza da imaginação humana e as complexidades culturais que moldam nossas mitologias. Essas lendas transcendem fronteiras, conectando-nos através do fascínio comum pela dualidade entre a humanidade e a besta selvagem. A presença do lobisomem na cultura popular é marcante, estendendo-se por diversas formas de expressão artística, como filmes, séries e literatura. O lobisomem, com sua dualidade entre a humanidade e a besta, capturou a imaginação do público ao longo dos séculos, tornando-se um ícone do folclore mundial reinterpretado de várias maneiras. No cinema, o lobisomem protagonizou inúmeros filmes de terror, desde os clássicos do cinema de monstros da Universal Studios até as modernas produções que exploram sua história de maneiras inovadoras. O mito da transformação sob a luz da lua cheia e a luta entre a razão e os instintos animalescos são temas recorrentes que cativam o público. Em séries de televisão, o lobisomem também encontrou seu espaço, muitas vezes sendo parte integrante de universos sobrenaturais. A abordagem dessas séries pode variar desde dramas intensos até narrativas mais leves e humorísticas, explorando diferentes facetas do mito. A literatura não fica para trás, com diversas obras que exploram o lobisomem em contextos diversos. Autores renomados, como Anne Rice e Stephen King, incorporaram a figura do lobisomem em suas narrativas, conferindo-lhe profundidade psicológica e explorando suas nuances de maneiras intrigantes. A figura do lobisomem transcende as páginas dos livros e as telas do cinema, influenciando também a cultura visual e a moda.
Sua imagem icônica, muitas vezes representada como uma criatura meio humana, meio lobo, tornou-se um símbolo recorrente em camisetas, posters e arte contemporânea. Assim, o lobisomem não é apenas um remanescente do folclore antigo, mas uma presença viva e pulsante na cultura popular contemporânea. Sua capacidade de se adaptar e evoluir ao longo do tempo destaca a temporalidade e a resiliência dessa figura mitológica, continuando a fascinar e aterrorizar gerações sucessivas de entusiastas do sobrenatural. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.